Pessoal, eu queria só me desculpar porque a Jovelina já tinha comentado que ele encerrava com 1 hora. Só que um colega, alguém, eu não lembro, um colega comentou no grupo que não havia mais encerramento. Só que eu fui prego de surpresa nos últimos segundos. Viu? Eu vou chamar o Bruno de novo, tá ok? Eu vou já, vá lá pra dentro. Viu? Certinho? Tudo certo. É tu Ei, cara, também? foi mal aí de última hora. Eu não tinha lembrado desse detalhe. A colega já tinha comentado que ele encerrava com 1 hora. Só que uma outra pessoa comentou no grupo que não encerraria com 1 hora, ele tiraria direto. Aí eu fiquei surpreso. Quando eu vi os segundos, eu não tenho prática, nessa minha primeira transmissão Nem ao eu. vivo. Aí quando eu vi lá os segundos, apareceu para tu também os segundos? Não, pra mim não. Não, né? Pronto, apareceu aqui, aí pronto, já faltavam poucos segundos, aí desculpe ter interrompido aqui no meio, assim, viu? Ó, Ah, tinha sim. mais gente, mas eu não sei se o pessoal vai voltar, todo mundo. Provavelmente vão voltar. Quer A esperar mais conversa um tava pouquinho? Ó, tá boa, né? aumentando. Tava boa demais, ó. Pois é, meu querido, tá sendo um prazer, viu, conversar com você. Prazer meu, a gente já tinha se falado muito pelo WhatsApp, mas eu acho que presencialmente, por Pois ligação, é, não né, recordo, cara? não. Não, é verdade. Você falou bem, vou pegar do ponto que você falou, eu vou deixar essa parte da ação civil pública para o final, porque ela é bem complicada, certo? Com relação à possibilidade de eliminar, uma notícia boa aí para o pessoal que quer entrar com ação e já deseja de logo, de cara, conseguir um eliminar, certo? Existem leis que se Alberto é quem vai gostar de usar muito elas futuramente, né? E são leis que impedem a concessão de liminar contra as fazendas, fazenda Fazendo, pública municipal, fazenda pública estadual e a União, certo? Existem leis que realmente elas vedam a concessão de liminar, mas assim eu já entrei com algumas ações, certo, de parecidas, de mandado de segurança, de ação de procedimento comum em situações parecidas. E assim, se você for no próprio site do STJ, vai ter uma possibilidade de busca que é por temas selecionados. E assim, teve tanta alegação da Fazenda Pública em razão dessa situação que o STJ já colocou num link lá esse tipo de situação. Existe uma decisão no STJ que ela é repetitiva, certo? Que ela embasa outras decisões que em casos semelhantes, certo? Então, assim, é uma situação, é uma dúvida que já chegou várias vezes ao ponto de ela ser um tema selecionado do STJ. E qual é esse tema? Da possibilidade de você entrar com ação de mandado de segurança ou mesmo uma ação de procedimento comum e você ter uma liminar que lhe garanta a posse do cargo público, certo? Apesar de existir leis que vedam algumas situações, alguns tipos de decisões liminares em face da Fazenda Pública, certo? É a jurisprudência pacífica do STJ a possibilidade de que haja nomeação mesmo em sede de liminar, certo? Quando a gente fala assim liminar, para ser mais fácil, um processo ele demora bastante, às vezes, para ser encerrado, certo? Então, assim, sabendo disso, as próprias leis processuais e o Código de Processo Civil, a própria Lei de Mandado de Segurança, elas abrem a possibilidade de você conseguir aquilo que só seria deferido ao final do processo, que seja dado antes, desde que haja casos específicos, certo? Mas um motivo que eu vejo da pessoa conseguir uma documentação robusta para ingressar com a ação. Apesar de haver defesa, que o próprio Alberto falou, a contratação ilegal, a contratação temporária nem sempre é ilegal. O comissionado, ele muitas vezes está ocupando um cargo justo e que da mesma forma que o cargo efetivo é importante, o cargo comissionado ele comissionado. também é importante. O cargo temporário, imagine se tem um surto de conjuntivite que afasta inúmeros professores de aula e a lei não possibilita o gestor de contratar profissionais para substituir essas pessoas. Ou então, existe um número X de pessoas afastadas
das suas funções, estão requerendo um benefício no Instituto de Previdência, ou, por exemplo, pegou alguma alergia com relação ao uso de giz, certo? E foi afastada da função por algum motivo, ou motorista e está com um problema na coluna que não pode ficar sentado, certo? E foi afastado daquela situação. Mas é uma situação que é reversível, que com o tratamento, aquele motorista ele vai voltar a dirigir, certo? Então, assim, nesse prazo, a administração não pode ficar sem nenhum profissional que vá suprir aquela necessidade. Por quê? Porque existe um princípio, que é o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público ele não pode parar. Imagine se todos os profissionais, todos os professores não pudessem dar aula. O município ia ter que fazer um concurso. Todo mundo sabe a demora que é para se fazer um concurso, todos os prazos, para se cumprir as legalidades, cumprir a impessoalidade, se aplicar uma prova, dar direito às pessoas de impugnar pontos do edital, certo? De elaborar uma lista de locais de realização da prova, prazo para a prova de título, impugnação de lista. Ou seja, o processo do concurso público não é um processo rápido. Ele é um processo demorado para atender às necessidades e os princípios constitucionais. Imagine se toda a pessoa toda aquela carência que tem no município, o município não pudesse contratar. Então, assim, a gente não pode acreditar que toda a contratação é ilegal. Mas é claro que, assim, dependendo da situação, ela pode ser, sim, e bastante, a depender do número de pessoas. E principalmente quando há um enorme número de temporários ocupando aquela vaga, entendeu? Então, assim... Bruno, e aí só um parênteses, e é interessante que você frisou essa questão da ilegalidade, novamente, do contrato, e aí eu faço esse adendo. Uma das funções do procurador do município é justamente analisar a legalidade ou não desses contratos. E é isso que a gente está lutando para manter essa procuradoria com a gente sabe, como já falei, a gente sabe que o pessoal trabalha bem e tudo mais, mas não é um cargo para ser ocupado por comissionados. É para ser um cargo ocupado por efetivos. O procurador-geral não. O procurador-geral, você sabe muito bem, tem status de secretário, natureza política, né? Mas o cargo do advogado público, ele tem que ser por meio de concurso, justamente para fazer esse controle. Essa questão da legalidade passa por onde esse contrato temporário ilegal? Quem foi que deu o parecer favorável a esse tipo de contratação? Infelizmente, a Procuradoria do Município. Tudo passa pela Procuradoria do Município. E era só esse adendo que eu quis fazer. Continua aí, meu querido. Exatamente. Tanto isso vale para qualquer cargo. O cargo de procurador também é uma função essencial. E realmente, como eu disse, o procurador-geral do município é óbvio que ele é um cargo que tem status de secretário, ele tem que ser um cargo comissionado, da mesma forma que o adjunto. E algumas situações, por exemplo, um determinado chefe de setor, um advogado que é comissionado, porque é chefe do setor de tributação, por exemplo. Ele pode muito bem, e é louvável que exista um comissionado que faça aquela coordenação, certo? Mas, tem que existir. O que faz o setor andar. É quem vai distribuir tarefas para os servidores, é quem vai verificar a frequência, é quem faz a ponte entre os servidores e a chefia superior. Não é verdade? Exatamente. Então, o cargo comissionado ele é importantíssimo para a administração pública. Ninguém duvida disso, ninguém discute essa importância. Agora, ele deve ser provido para esse tipo de função que você frisou no início. Direção, chefia e assessoramento. No caso técnico, não. Não é verdade? O problema de tudo é quando há o exagero, há uma burla. Exagero. Infelizmente, por exemplo, como eu disse, existem casos de motorista que certamente há um motorista que está doente, que não está podendo exercer a sua função, entendeu? Ou mesmo ele, por exemplo, é um motorista, mas está ocupando um cargo de vereador, por exemplo, ou está exercendo um mandato classista ou alguma outra situação, ou pediu licença sem vencimento para fazer mestrado, como você já frisou. Então, assim, há situações. O que não pode e muitas vezes a administração às vezes até silencia quanto a isso, é quando aquelas contratações elas não têm amparo nenhum. Uma minoria daquelas contratações elas são justificadas para ocupar realmente aquelas situações que é necessário, mas a grande maioria
simplesmente é por burla ao concurso público. Infelizmente, às vezes, é isso. Por isso que é importante, que eu frisei no início, você ter uma relação para saber se é realmente uma burla ou não. Porque se tem, por exemplo, 10 temporários contratados numa determinada função, mas tem 10 aprovados, mas tem 3, 4 pessoas que estão de licença, que estão doentes, alguma situação desse sentido. Então, assim, não fica claro realmente que há uma burla ao concurso público. Talvez o primeiro, o segundo, realmente eles tenham esse direito, mas não todos. Então, assim, por isso que a lista específica ela é importante. Alguns cargos vai ser mais fácil a pessoa conseguir, porque nos próprios portais já diz a função, e a função ela casa com que a pessoa, com o cargo que foi concorrido no concurso, e fica fácil da pessoa perceber, conta, ver a sua posição, certo? E dá para ter uma ideia. Não justifica ter 200 professores na lista de espera do concurso e ter 1.000 temporários. Enfim, é muito difícil que tenha 1.000 pessoas, que pelo que eu ouvi falar o número é bem alto, 1.000 pessoas que estão nessa situação. É improvável que existam pessoas que exista tanta carência temporária seja tão grande, certo? Outra situação que engraçado, que o pessoal pergunta muito, eu até já cheguei a dar a minha opinião de uma forma diferente. Hoje eu tenho bem mais cuidado. Você pode ver que nas minhas opiniões eu tenho muito cuidado em dizer, fazer acusações ou mesmo dizer situações, porque assim, tanto o judiciário ele julga casos específicos, como as próprias situações às vezes são mal interpretadas, certo? O que acontece? A gente falou aqui várias vezes, e até Alberto explicou exatamente o que significa a preterição, certo? O que acontece? É possível que a pessoa entre com ação na justiça, ou não haja nomeações espontâneas da prefeitura, a pessoa que está aprovada em 10º colocado entra com ação, vence. Sai uma portaria no Diário Oficial, sai a nomeação dela, o decreto e tal, só com o nome da pessoa, a 10ª pessoa dos aprovados. Nem sai do primeiro e nem até o 9º eles são esquecidos nessa publicação do Diário Oficial. E aí, se a pessoa entrou com ação na justiça, é só ela que tem direito de ser nomeada e as outras pessoas que estavam na frente dela. E se o juiz deu direito para o 10º colocado, certamente é porque existiam pessoas também na vaga das pessoas que estavam antes, pois senão não haveria sentido de se nomear o 10º colocado em preterição ao primeiro até o 9º, certo? O que é essa situação? Eu já cheguei a dizer claramente que isso aí é errado, porque realmente é. Mas eu não posso dizer que isso é impossível de acontecer, pois quando a pessoa dá entrada na justiça, ela vai estar pleiteando um direito individual. E é possível que o juiz ele vai dar uma decisão individual. Cabe ao poder público verificar que aquela situação, se ele fizer, ela é ilegal. Ele não pode nomear o 10º e preterir o primeiro até o 9º, e considerando cotas deficientes, certo? Ele não pode fazer essa preterição. De modo que, apesar de eu achar errado, e disso ser claramente errado, por uma questão até de lógica, não precisaria nem existir na lei. Se você está nomeando o 10º, não faz sentido o primeiro não ser nomeado. Mas tem que ter cuidado, e muita gente, às vezes, não quer entrar com a ação e espera, não, a pessoa que está atrás de mim vai entrar com a ação. Então, não necessariamente, se ela ganhar, eu vou ser nomeado. Pois bem, é possível, realmente é possível que a administração, quando ela receba uma sentença ou uma liminar, certo? Uma decisão em tutela antecipada, deferindo aquela situação em favor do 10º, é possível que ela, espontaneamente, ela cumpra em relação aos outros. Mas disso aí, ser realmente certeza, vai depender do administrador. E aí, ele não fazendo, lá vai caber às pessoas que foram prejudicadas, porque foram, né, na situação, ingressar com as suas demandas individuais. Então, assim, apesar de eu achar errado, é possível que isso aconteça, infelizmente. Então, assim, as pessoas já têm que ter ciência que, mesmo que uma pessoa pior colocada que ela, seja, se ela for nomeada em razão de um processo judicial, existe a possibilidade de as pessoas que estão na frente não serem chamadas, infelizmente, não por uma questão, inclusive,
nem às vezes por uma questão de perseguição do administrador. Às vezes o administrador ele vai cumprir exatamente o que tem na decisão judicial, certo? Cabe à procuradoria, às vezes aconselhar, olha, se você está nomeando essas pessoas, os outros também vão entrar na justiça e provavelmente eles vão conseguir, porque se o 10º colocado conseguiu, provavelmente os outros também vão conseguir. Mas, assim, o administrador, hoje em dia, ele tem bastante cuidado, às vezes, de cumprir determinados mandamentos além do que foi decidido. Então, assim, se a decisão é individual com relação a apenas uma pessoa, é possível que o administrador, às vezes sem querer prejudicar, às vezes sem querer prejudicar os outros aprovados, ele não nomear, por receio de futuramente ele não ter um instrumento que valide aquele ato que ele cometeu. E às vezes de responder, perfeito, apesar de eu achar errado, de eu acreditar que o administrador ele não pode ser punido por fazer o que a Constituição manda, certo? Mas eu entendo a situação dele, certo? Não concordo, mas eu entendo. E assim, é possível acontecer isso de modo que as pessoas devem estar alertadas, que uma pessoa que entrou com a ação, ela pode até ser chamada e acabar que as outras pessoas tendo um certo prejuízo. Um prejuízo que vai ser sanado quando a pessoa entrar com a ação na justiça. Se o 10º colocado ganhou, é muito provável que a pessoa mais bem colocada também consiga o êxito nessa ação, certo? Perfeito. Exatamente. E é uma dúvida que uma colega já tinha comentado e alguém comentou aqui também agora. Né, que tinha perguntado. Foi sobre se realmente existe uma certa preterição, digamos assim, em nomear uma pessoa que está numa colocação mais abaixo por força de uma decisão judicial. Né? A gente sabe que o gestor deveria fazer, como você bem frisou, né? Deveria. Mas, às vezes, há situações que não foram nem analisadas pelo juiz. Então, por exemplo, limite orçamentário, às vezes passou batido e foi decretada aí que o gestor nomeasse e impulsasse o autor da ação. Nesse tipo de situação, se existe um outro limite, é ideal que o gestor realmente não nomeie, infelizmente, né? Porque ele sabe que tem algum comprometimento da folha, aquela questão do limite prudencial, da lei de responsabilidade fiscal, da limitação do percentual lá do gasto com pessoal, na realidade. Então, e a sentença, a decisão judicial, na parte onde realmente condenatória, que a gente chama de dispositivo, ela é uma norma jurídica individualizada. Então, ela vai se aplicar àquele autor da ação, não é verdade? Exatamente. Isso vai gerar o direito de outras pessoas demandarem com aquele mesmo fundamento, não é verdade? Mas o gestor fica numa situação um pouco complicada. E a gente tem que entender também o lado do gestor. O que a gente tem que pensar é o seguinte: se ele está fazendo dentro da legalidade, a gente também não pode exigir mais nada do que isso. Se passar para ilegalidade, aí sim a gente tem que correr atrás do direito, demandar judicialmente. E era só essa observação que eu queria fazer. Continue, meu querido. Eu acabei não falando sobre outra situação também que é importante, certo? Que acaba assim, hoje existe uma procura muito grande por quem está dentro das vagas, né? Porque se criou uma expectativa com relação àquela decisão judicial na ação civil pública e em razão da epidemia, acabou que se abafou um pouco essa situação por uma questão de que há uma redução das verbas que a prefeitura está recebendo, que o Estado, certo? Acabou que as pessoas tiveram um pouco mais de receio de que realmente essa decisão fosse cumprida espontaneamente, a despeito de que existem profissões que, apesar de estar em epidemia, existem pessoas temporárias e pessoas comissionadas exercendo as suas funções. Assim, muita gente ficou com esse receio. Por quê? Porque acredita que hoje o gestor não vai cumprir, apesar de que a gente ainda está no prazo, entendeu? Então, a gente não pode também exigir tanto, criticar tanto, e ele ainda estando no prazo da única ação judicial que tem contra ele na decisão lá, certo? Então, assim,
Os aprovados hoje é que estão mais preocupados com essa situação. Mas, além dos aprovados, há outra classe de pessoas que também prestaram o concurso e foram bem colocados, que também está numa situação também que merece um olhar e merece também buscar, em uma eventual comprovação de legalidade, buscar também seus direitos. Que é a situação do pessoal que está aprovado fora das vagas, mas está, de certa forma, próximo aos primeiros colocados, às pessoas que foram aprovadas nos cargos. Porque da mesma forma que a preterição, com mais razão, é claro, para as pessoas que estão dentro das vagas, esse fundamento também é válido, e, inclusive, ele foi muito utilizado para as pessoas que estão fora das vagas. Porque há duas situações. Quando se começar nomeações, é possível que existam profissionais que, infelizmente, apesar de terem passado no concurso, eles ainda não concluíram a graduação, não tem todos os requisitos para o cargo, ou já passaram em outro concurso, ou não têm interesse em assumir esse cargo, certo? Existem N possibilidades, ou infelizmente já faleceram, certo? Existem N possibilidades de pessoas que, apesar de estarem aprovadas dentro das vagas, elas não vão ocupar o cargo. Por quê? Como eu disse, ou já foram aprovados em outros concursos, ou passou num concurso numa cidade que é mais próxima, certo? E aí vai acabar que aquela necessidade vai se estender ao pessoal que está classificável, certo? E assim, somente com a nomeação dos aprovados é que os classificáveis vão saber dessa situação, que vai começar a aparecer gente que desistiu do concurso, vai começar a aparecer gente que não apresentou a documentação, que pediu reclassificação, certo? E às vezes entra na justiça dizendo que algum documento não deve ser exigido, uma exigência ilegal. Então, assim, vai aparecer situações que os classificáveis vão começar a entrar dentro das vagas dos aprovados e vão estar na mesma situação, certo? Apesar disso, dependendo da situação, dependendo do quanto há de pessoas temporárias, certo? Mesmo independente dessa situação, alguns temporários também terão direito, porque geralmente os concursos públicos eles não são feitos para atingir a necessidade total do órgão. Eles já são feitos dessa forma porque a administração às vezes não tem orçamento para aquela demanda total, certo? E acaba que contingencia no número de vagas, até porque, no decorrer do concurso, ela pode criar vagas e nomear as pessoas que estão classificáveis, certo? Isso numa situação ideal. Mas, apesar de numa situação ideal isso ser o certo a ocorrer, é possível que a administração, apesar de fazer um número menor de vagas do que a real necessidade, não criar durante o prazo de validade do concurso, não criar nenhum outro cargo e acabar que as pessoas que ficaram classificáveis e que não subiram por conta de desistências, por N motivos, ficarem preteridas da mesma forma que as pessoas que passaram dentro das vagas, certo? Qual é a situação? O que é que a pessoa deve fazer? A mesma situação, o mesmo procedimento que as pessoas que passaram dentro das vagas devem. Procurar documentações, certo? Que vão embasar o seu quantitativo de pessoas que estão ocupando a função temporária e se ocupa além do seu cargo para mais. Porque não adianta existirem apenas 20 temporários além das pessoas que estão dentro das vagas. E você está no 19º, no 20º. O ideal seria que fosse um número maior para provar a ilegalidade, para ser uma coisa patente. Entenda-se que não é saudável para a independência dos poderes que a justiça obrigue o gestor, que é quem deve saber o quanto de cargos são necessários para que a administração funcione. Não é saudável para a independência dos poderes que a justiça imponha o poder executivo nomeações, certo? Mas não pode também ocorrer abusos, certo? E da mesma forma que para os aprovados ocorre para as pessoas que estão nos classificáveis, também da mesma forma. A pessoa está no 10º colocado dos classificáveis
e só desistem, por exemplo, 5 ou não desiste nenhum, mas existe 100 pessoas temporárias existindo naquela função, há alguma coisa estranha aí, certo? Como foi dito várias vezes acima. Ou seja, o município tem a necessidade e o aporte financeiro para cobrir aquela nomeação, certo? E assim, antigamente se via muito mais pessoas procurando a justiça quando elas eram temporárias ou quando elas estavam nos classificáveis, em razão de pessoas ocupando cargos temporários, muito mais às vezes do que pessoas aprovadas, porque muitas vezes os aprovados já estavam mais tranquilos, porque sabiam que ao final, seja agora ou seja no final, eles vão ser nomeados, certo? Há um direito subjetivo à nomeação deles. E assim, às vezes, os classificáveis é que montavam comissões e que buscavam até mais mesmo do que os aprovados. No Juazeiro, é um pouco diferente, porque além de ter muito temporário, existe uma decisão judicial já amparando a situação de nomeação para os profissionais que estão aprovados dentro das vagas. E aí criou-se um sentimento de que a pessoa, assim que passasse, assim que o concurso fosse homologado, um sentimento de que a pessoa ia ser rapidamente nomeada e com toda razão, totalmente justificável, certo? É como se diz. Se o município abre o concurso é porque ele tem a necessidade. Se ele finaliza o concurso e se ainda mantém aquelas contratações temporárias, que agora que eu lembrei de uma situação que eu fui perguntado que eu até estranhei, que foi um questionamento a respeito do prazo. Porque assim, o mandado de segurança ele tem um prazo de 120 dias, certo? Para se ingressar com a ação. E além desse prazo, exige-se um ato ilegal. Esse ato ilegal, na minha concepção, é o quê? A manutenção de pessoas temporárias após a homologação do concurso, certo? Na minha visão é essa. A ilegalidade é praticada não quando ele se contratou lá no início que não havia concurso público, que ele não tinha outra saída. Porque assim, como dito, ele tinha de alguma forma prover aquela necessidade. Exceto algumas situações que há um desvio de função claro, o cargo temporário, mesmo naquela época, ele não tinha concurso válido em andamento. Então, assim, ele não tinha nem como nomear. Se ele precisava de 10 professores, ele tinha que nomear de alguma forma, na minha opinião. Mesmo que ele acabasse, de certa forma, burlando, por exemplo, a exigência do concurso público. Mas, assim, na minha opinião, era razoável para ele fazer aquela nomeação em razão daquela situação. Não havia concurso público válido, finalizado. Então, assim, só pesando as situações, era preferível ele nomear um servidor para ocupar aquela função temporariamente, do que deixar uma criança sem ter uma merendeira, ou sem ter aquela limpeza no colégio, sem ter aquele profissional da medicina consultando no PSF. E assim, ó, o prejuízo, na minha opinião, era muito maior na época. Perfeito. Porque os populares, as pessoas que mais precisam, é que iam ficar prejudicadas, certo? Então, assim, o gestor ele tinha mesmo, na minha opinião, ele tinha mesmo que nomear pessoas temporárias, abrir processo seletivo, contratar de forma rápida, o processo que até pelo próprio nome já é simplificado, para que se ocupasse e se satisfazesse aquela necessidade. Porém, a situação hoje não é a mesma, porque a gente já tem um concurso homologado, já está totalmente finalizado, pronto para nomeação. Então, assim, hoje é que se comete, na minha opinião, hoje é que se comete a ilegalidade, certo? Com relação ao prazo do mandado de segurança, na minha opinião, a administração ela tem uma certa discricionariedade para nomear no decorrer do prazo de validade do concurso. Apesar de que cabe às partes alegarem que essa discricionariedade ela é viciada, certo? Ela não está cumprindo a sua finalidade. Há um desvio de finalidade na realidade. Então, o que acontece? Havendo esse desvio de finalidade, o gestor, ele nomeando pessoas antes do prazo de validade do concurso, ele ocorre a preterição. Mas o prazo de 120 dias, ele realmente ocorre após o prazo final do concurso. Após o prazo final do concurso, aí sim, abre-se os 120 dias para a pessoa entrar com mandado de segurança. Não entrou, cabe uma ação de procedimento comum. Na minha opinião, até o aprovado dentro das vagas, ele pode entrar com ação depois do prazo de validade. Eu não recomendo, mas na minha opinião ele pode, mas, apesar de não achar recomendável.
E muito menos recomendável, na verdade, isso é vedado por decisões, certo? Quem está na situação de classificável, ele não pode esperar o final do concurso para entrar com a ação. Por quê? Porque aquela situação de ilegalidade que vai ser alegada no decorrer do processo, ela tem que ser do presente. Então, assim, é preciso que se prove que naquela época e durante o concurso, durante o prazo de vigência do concurso, que se está ocorrendo a preterição. Então, assim, a pessoa que está no classificável, ele não pode esperar. Eu aconselho nem esperar muito, nem não deixar chegar ao final do concurso, a próximo do final. Deve entrar um pouco antes, certo? Se munir da documentação que deva providenciar e entrar com ação. Em caso de realmente se configurada o abuso, entrar com ação para ver satisfeito o seu direito, certo? Outra situação, o mandado de segurança é uma ação bem mais rápida, pelo que eu já disse acima, mas é uma ação que ela, pelos seus próprios requisitos, ela pode acabar sendo arquivada de uma maneira mais leiga, para as pessoas entenderem, ela pode acabar sendo arquivada por falta de seus pré-requisitos. Aí a pessoa pode achar Bruno, se eu entrei com ação de mandado de segurança, o juiz arquivou a ação, certo? Por ela não ter preenchido os requisitos, eu não tenho direito líquido de certo provável documentalmente. Eu não posso entrar mais com ação nenhuma? Pode sim. A pessoa, a ação de mandado de segurança é como se fosse um plus, certo? É uma ação que ela tem um rito próprio, mas ela não impede a pessoa, mesmo que ela tenha sido indeferida por seus próprios fundamentos, a pessoa entrar com a ação de procedimento comum, ação ordinária, certo? Desde que, na minha opinião, desde que haja uma sentença de arquivamento em razão dos seus próprios fundamentos, em razão do não cabimento do mandado de segurança. Mas se a pessoa tem o direito, ela pode entrar com a ação de procedimento comum e conseguir, durante todo o procedimento, produzir as provas que são necessárias ao seu julgamento favorável. Perfeito. E só um comentário, Bruno. Como a gente conceituou o que era o direito líquido e certo, que é a forma da prova, não é verdade? Não, quando o juiz vai julgar o mandado de segurança, mesmo que o processo transcorra, e ao final, somente, ele na sentença, ele diga, não, o impetrante não possui direito líquido e certo. Na realidade, ele não está dizendo que a pessoa não tem aquele direito. Exatamente. Ele está dizendo que a pessoa não provou, por meio de documento suficiente, não produziu uma prova robusta suficiente para a decisão concessiva da segurança, na realidade. Inclusive, ou seja, não faz coisa julgada. A pessoa pode perder o mandato de segurança, lógico vai ter perdido um tempo, mas entrar com ação de procedimento comum posteriormente, né? Como eu falei no início, popularmente chamada de ação ordinária, né? Porque o pessoal sempre chamou e o pessoal acaba chamando. Só que, como você me explicou, o nome é outro. Por isso que eu frisei a questão do popularmente chamado. Porque na verdade nem tem esse nome. Na verdade é uma ação sem nome. Nem tem. São sem nome. Nem é errado. Na verdade não é errado. Nem é errado. Ordinária. A praxe, o pessoal, muita gente chama, né? E eu só queria comentar uma súmula, a súmula 304 do STF, que diz que a decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Então, se muitas vezes a gente tem medo de chegar ao final do mandato de segurança e o juiz negar a concessão da segurança, isso não impede que a parte entre com ação própria. Ou seja, não faz coisa julgada, porque ele não analisou a questão. Sim, só para explicar para o pessoal não poder entender. A coisa julgada é uma qualidade que a sentença pode produzir de se tornar imutável. Então, nesse caso, por exemplo, qualquer decisão judicial, quando passa o prazo de recurso, aquela norma prevista no final da sentença, ela se torna imutável. Então, e isso impede a propositura de novas ações. Eu quero frisar isso, explicar bem para o pessoal entender e não ficar com essa dúvida. Então, nesse caso do mandato de segurança, não há essa imutabilidade. Ou seja, a pessoa pode perder, é diferente de uma ação comum, uma ação de
procedimento comum, e você, digamos, uma ação de cobrança. Bruno entra com ação de cobrança contra mim. No final, o juiz diz, Alberto não deve. Pronto. Isso aí, se não for interposto o recurso adequado, ela vai se tornar imutável. Então, Bruno não pode discutir num novo processo essa decisão. É bom que o senhor estou explicando para o pessoal entender. No caso do mandado de segurança, né? No caso do mandado de segurança, há uma diferença. Como a gente frisou, o direito líquido e certo, o requisito do mandado de segurança, ele não visa, ele não é a existência do direito. É o meio de provar aquele direito. Então, quando o juiz lá julgar no final que o impetrante não possui direito líquido e certo, ele não está dizendo o candidato não pode, ele não tem direito a ser nomeado. Não. Ele está dizendo que só não provou de forma adequada. O candidato vai procurar o mesmo advogado ou outro e entrar com a ação própria, que, como o Bruno já frisou, é essa ação de procedimento comum que ele está abordando agora. Eu só quis fazer esse parêntese para poder ficar bem claro e o pessoal não ter nenhuma preocupação quanto à possibilidade da impetração do mandado de segurança. Exatamente. Okay? A gente às vezes tem que ter cuidado, porque às vezes a gente acaba se acostumando a falar com determinadas expressões, né, que nem sempre as pessoas, só por escutar elas, vai entender, certo? E realmente é dessa forma. A pessoa que perde o mandado de segurança, ela pode entrar com ação de procedimento comum, ação ordinária, certo? Para fazer valer o seu direito, certo? A única vantagem que o mandado de segurança tem vai ser de ele ser mais rápido. Eu vi que teve uma pergunta a respeito do prazo, certo? Infelizmente, eu já vi algumas pessoas, alguns advogados, algumas pessoas na área do direito, dizerem que a pessoa só tem um prazo certo na justiça para entrar. Para sair, infelizmente, não tem. Mesmo a ação de mandado de segurança sendo uma ação que é para ser rápida, a gente não pode, assim, perigoso, seja advogado, seja qualquer profissional da área, dar um prazo de quando é que a ação vai ser julgada, porque isso vai depender de alguns motivos. A ação de mandado de segurança é uma ação mais rápida, certo? Mas, mesmo assim, não existe um prazo fixado. O que a gente pode dizer é o seguinte, que há um prazo de 10 dias, que vai começar a contar de acordo com a disponibilização no portal para os procuradores do município, certo? E por quê? Porque além do senhor prefeito ser notificado, há também a notificação da Fazenda Pública, que no caso é a procuradoria, certo? Depois desses prazos e apresentada as informações de contestação, certo? Cabíveis, o processo, pela própria exigência legal, vai para o Ministério Público. A depender da situação, como a junta de documento novo, é possível que se abra um prazo para réplica, certo? E aí, após tudo isso, é que o processo vai para julgamento. E aí ele ainda vai pegar uma fila para julgamento. E durante todo esse percurso, é possível que aconteçam situações que, infelizmente, atrapalhem o regular andamento da ação, entendeu? Então, assim, infelizmente, não existe um prazo assim que seja... que qualquer pessoa possa dar em relação a qualquer ação. A ação você sabe mais ou menos quando vai entrar. E pior é a ação de procedimento comum. Eu também tenho que ter cuidado, apesar de falar que é pior, porque assim, a ação de mandado de segurança ela é melhor. Mas às vezes ela pode não ser cabível, a pessoa pode simplesmente não ter aquele direito provado antecipadamente, e ser a sua solução ser a ação de procedimento comum. E assim, a pessoa só vai ter que ter ciência que vai estar entrando em um processo que é um pouco mais demorado, mas que também é uma ação que provavelmente não vai exigir de audiências, apesar de existir a possibilidade de alguns juízes marcarem audiências, mas não necessariamente vai ocorrer, certo? A instrução, aí existem algumas intimações para despacho saneador, se vai querer alguma produção de provas, às vezes as fazendas elas solicitam audiência de instrução, mesmo sem ter prova para produzir. Então, assim, o judiciário às vezes acaba não indeferindo para evitar que... Porque assim, o juiz ele não é obrigado a aceitar um requerimento de prova, seja de qual parte for. Porém, há um receio, às vezes, de se indeferir e atrapalhar o seu julgamento, ou mesmo que se alegue uma nulidade em razão do não ser oportunizado a qualquer das partes para a produção da prova.
Então, assim, é possível que a ação ela tenha alguns trâmites que, para a pessoa que vai dar entrada, é incerto, que pode acabar sendo mais rápido, que pode acabar sendo mais lento, na ação de procedimento comum. Mas se você não tem o suporte probatório para entrar com a ação e deseja entrar, e você verifica nos portais que há um excesso número de contratados na sua área, você pode se fazer valer da ação de procedimento comum. Você só vai ter que ter ciência que às vezes demora bastante em comparação com a ação de mandado de segurança, certo? Isso vai ser avaliado de cada caso, certo? Perfeito. Uma pergunta, Alberto, que a gente até conversou, acho que foi uma das primeiras conversas que a gente teve, foi sobre as nomeações e a epidemia, a pandemia que a gente tem vivenciado aqui em todo o país e, na verdade, em praticamente todo o mundo, certo? Essa situação de pandemia, ela tem causado um terror para as pessoas que estão aprovadas no concurso público, às vezes quem está até em estado probatório, dependendo do estado que a pessoa trabalha, exerce suas funções, que a gente vê notícias de que há estados que não pagam em dia os servidores, certo? E agora, com essa epidemia, existe um risco e existe, inclusive, legislação que trata, inclusive, sobre concurso, certo? Que existe algumas dúvidas, porque é o seguinte, é uma legislação bem recente. Ela não foi posta ainda na justiça para que haja decisões para a gente saber realmente qual é a posição de STJ, STF, certo? A gente muitas vezes não tem certeza de situações que são bem antigas e ainda mais uma situação de uma legislação assim tão nova. E assim, na minha opinião, isso vai variar. Com relação a uma das situações mais importantes sobre essa legislação é se ela se aplica ou não ao município. Há pessoas que defendem que se aplica e há pessoas que defendem que não se aplica e por incrível que pareça, tanto um lado como o outro, eles têm bons argumentos e boas razões para fundamentar seus posicionamentos, certo? Então, assim, hoje é muito difícil a gente dizer qual é a posição que vai prevalecer. É uma situação de incerteza. O que é que eu acho? Que isso foge até a análise da legalidade dessa legislação. É o quê? Se o seu cargo, apesar de estar na epidemia, apesar de tudo que está acontecendo, ele ainda está sendo ocupado por temporários, e assim, ele, de certa forma, qual é o prejuízo que haverá para a administração de prover o profissional efetivo se, apesar de todas essas dificuldades que está ocorrendo, está tendo servidor e eles estão sendo pagos, certo? O meu maior questionamento é isso. Se assim vai decidir o judiciário, seja aqui no Juazeiro, porque assim, não é só o Juazeiro que tem a situação igual, tem isso aqui no país todo, em todas as esferas há concursos em andamento e que as nomeações não estão ocorrendo, certo? Então, assim, é difícil a gente dizer se vai ou não. Eu acho estranho se alegar impossibilidade de pagamento quando há pessoas ocupando a vaga de pessoas que passaram no concurso público. Eu acho bem estranho. E, assim, na minha opinião, fere os mesmos princípios que feriam antes, quando não havia epidemia, certo? Perfeito. Assim, cabe ao judiciário olhar com um pouco mais de cuidado. Porque também não adianta achar que também é correto que o judiciário obrigue ao prefeito a nomear todos os candidatos de uma vez, sem verificar caso a caso se realmente aquela situação ela realmente tá ocorrendo essa burla, certo? Na minha opinião, deve se verificar de caso a caso. Principalmente na área da saúde. Principalmente na área da saúde, que inegavelmente é a área que se há mais necessidade. Mas apesar da área da saúde ter uma certa maior necessidade hoje, não adianta ter 10 temporários enfermeiros e quererem que 20 sejam nomeados. Se hoje sequer há os 20, entendeu? Então, assim, falando a grosso modo, na minha opinião, vai depender de caso a caso. É claro que se essa demanda sobe, há uma decisão do Tribunal de Justiça, há decisão do STJ dizendo que suspende-se os concursos, aí talvez
a minha opinião e, assim, a opinião consenso entre as pessoas da área do direito talvez mude. Talvez acabe se pacificando o entendimento, mas, infelizmente, hoje não há muito que, assim, não há como cravar que vai ser decidido de uma forma ou de outra, certo? Essa é a minha opinião. Mas é uma opinião basicamente assim, pessoal, pelo que eu assisti, pelo que eu dei uma observada na lei, sobre o veto do presidente, certo? Sobre as razões que foram expostas. Então é isso. E sobre esse ponto é uma situação bem difícil. Por exemplo, eu seria bem mais específico num caso, vamos supor, de pessoal que é motorista de transporte escolar. Supondo que existam uns 14 temporários e que todos foram demitidos em razão da epidemia. Se o próprio temporário for demitido, assim, não há razão de que se obrigar a administração a se nomear hoje. Se não existe, ou não está prestando esse serviço, o profissional nomeado ele vai ficar ocioso, infelizmente. Mas isso aí vai ter que ser avaliado de caso a caso. Por exemplo, professor, há relatos que está se havendo aulas à distância. Além da questão de professor enfermeiro, técnico de enfermagem, certo? Vai depender de cada caso. Vai ter que se avaliar se realmente aquele profissional está. E assim, mesmo que aquele profissional não esteja exercendo função nenhuma, ele ainda consta na folha de pagamento como se estivesse prestando serviço, ou prestando um serviço com uma carga horária bem reduzida. Mesmo assim, ele ainda está lá na folha, assim, me causa certa estranheza de o gestor alegar, porque assim, a gente está falando de suposição, ele pode simplesmente não alegar isso, certo? A gente está falando em uma questão de suposição sobre uma análise genérica da legislação e sobre uma análise genérica de procedimentos e de situações que podem ocorrer. Tudo, assim, a gente busca falar numa linguagem mais simples que as pessoas possam entender. Eu peço até desculpa, às vezes, ter pulado algumas situações que não, como o Alberto bem falou, sobre coisas julgadas, a pessoa escuta tanto que acaba que a pessoa acredita que seja senso comum, que seja uma expressão que todo mundo sabe, quando, na verdade, o próprio nome ele não explica muita coisa do que é. Tá certo? E aí, Alberto, tem mais algum ponto ainda? Porque acho que meus pontos aqui já encerraram. Eu nem sei que horas já são, hein? Rapaz, pois já está caminhando para 9 horas. Eu acho que é bom a gente encerrar. Você quer fazer alguma colocação, alguma observação? Fica à vontade. Assim, eu acredito que eu tenho visto que algumas pessoas que me procuraram, querendo tirar dúvidas, que procuraram outros colegas que eu já escutei, assim, pessoas, tem um pessoal do concurso público, ou mesmo tendo visto a comissão nas redes sociais, que é bem atuante, certo? O pessoal falando muito sobre os aprovados, mas essa situação, ela também vale para as pessoas que estão fora das vagas, que estão, claro, que quem está nos classificáveis vai ter que ter um cuidado maior, certo? Mas, da mesma forma que as pessoas que estão aprovadas, elas podem estar sendo prejudicadas, as pessoas que estão fora das vagas, talvez elas também estejam. Então, assim, é importante que todas as pessoas, elas verifiquem sua situação caso a caso, para que busquem os seus direitos e que, assim, também a gente tem que verificar, tudo que a gente for falar, a gente tem que ter muito cuidado com relação a uma situação que a gente está vivenciando de epidemia, se realmente vai haver ou não um cumprimento espontâneo, certo? Em razão da decisão liminar na ação civil pública. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com relação às situações, mas esse cuidado também, ele tem alguns certos limites, no sentido de que, se a pessoa está se sentindo prejudicada, ela deve procurar, seja órgãos como Defensoria Pública, que eu tenho certeza que deve ter muita gente que deve estar procurando, os advogados, certo? Talvez a própria Ordem dos Advogados, talvez conselhos que tenham exercido papéis. Eu já fui procurador e eu já vi a atuação de determinados conselhos bem incisivos com relação a algumas ilegalidades referentes a algumas profissões, por exemplo, com relação a procuradores, porque, na realidade, muitos municípios,
eles não tinham o hábito de realizar concurso público para procurador. E acaba que a população acaba sendo prejudicada pela ausência do trabalho do profissional efetivo, certo? Então, assim, as pessoas que estão se prejudicadas, elas têm todo o direito de se organizarem, de se mobilizarem, porque, assim, a partir dessa mobilização é que a gente vai, desde que seja uma mobilização pacífica, certo? A gente vai conseguir alcançar os seus direitos. E seja mobilizando, seja procurando defensoria, advogados, ou mesmo conversando com o Ministério Público, que, infelizmente, por conta dessa epidemia, o atendimento presencial em todos esses órgãos que eu falei, está até mesmo nos órgãos privados, está complicado, mas, assim, graças a Deus, a gente também, todos os órgãos assim, que eu tenho visto, eles têm disponibilizado e-mail, telefone, tem sido muito solícitos. Às vezes os órgãos estão sendo mais solícitos hoje do que eram quando a gente ia pessoalmente lá. De modo que as pessoas que se sentem prejudicadas, elas devem averiguar a situação, verificar se realmente há esse prejuízo e se está havendo esse prejuízo, demandar, seja judicialmente, seja administrativamente, seja cobrar uma fiscalização da Câmara de Vereadores, que eu acabei falando só no início, mas que tem um papel importante de fiscalização, Tribunal de Contas, e que, assim, a regra constitucional é de que o cargo seja ocupado por profissional efetivo que foi submetido a concurso de provas e títulos. E parabéns a todas as pessoas que prestaram, que foram aprovados e que agora desejam nada mais do que seja cumprido a promessa da administração quando ela abriu a todos um edital de inscrição num concurso público, certo? Então, assim, obrigado pela oportunidade da comissão, certo? De ter participado dessa live, ainda mais com meu amigo. Por coincidência, a gente nem sabia que ia ser, que íamos ser nós dois que ia participar. Foi até engraçado. Verdade, foi mesmo. Mas foi uma grata coincidência, certo? E muito obrigado pelas pontuações, Alberto, foi muito bem. E torcer que tudo corra, que a gente passe por essa epidemia, que independente de que passe ou não, que com o mais rápido possível as pessoas sejam paulatinamente nomeadas de acordo com as necessidades da administração e com as possibilidades, certo? Para que quem ganha, não só eu, apesar de que os aprovados vão assim, ser agraciados com o cargo que eles lutaram para ser, mas quem vai ganhar mesmo é a população, de ter um procurador concursado, de ter um médico no PSF concursado, de ter um profissional que passou por provas lecionando para as suas crianças. Quem vai ganhar mesmo não é a gente, entendeu? Quem vai ganhar e parabenizar também a administração por ter feito o concurso, ter cumprido relativamente bem os prazos e finalizado o concurso ainda dentro de todos os prazos e possibilitado a gente de estar aqui hoje conversando em prol de Juazeiro do Norte e nas melhorias de todo o serviço público, certo? Então, esses são meus agradecimentos finais. Meu querido, pois olha, eu quero fazer um agradecimento público a você que veio contribuir demais com esse debate, está orientando os colegas aprovados que vão buscar auxílio, orientações. Eu gostei muito das suas colocações, foram extremamente pertinentes, deu para sanar inúmeras dúvidas que a gente tem visto no dia a dia. Quero agradecer também à comissão que confiou para esse trabalho de mediador, né? Eu fico feliz por isso, quero deixar claro também, quero dizer desde já que continuo à disposição da comissão, de todos os colegas, para tirar dúvidas, como eu já disse no grupo, se eu souber eu respondo na hora, se eu não souber eu vou estudar para responder. E eu quero fazer só mais uma observação aqui. Quando, em relação ao cargo de procurador, que é o que a gente está pleiteando, eu e os outros colegas, em momento nenhum, Bruno, quando a gente fala em controle interno dos atos administrativos, em momento nenhum, a gente argumenta ou afirma ou acusa que a Procuradoria está fazendo alguma coisa ilegal. Não, de forma alguma. A gente sabe, eu conheço alguns, porque eu sou servidor do município também, que sei que são pessoas, e eu creio que isso aí se estenda a todos. Talvez até, talvez todos. A todos, né? Talvez todos. É isso que eu estou dizendo. Na verdade, assim, eu não conheço todos, né? Mas não, os que eu... Exatamente. Lá são profissionais, certo? Que passarem OAB. Exatamente. Tudo. Não devem ser profissionais. Exatamente. É isso que eu quero chegar. Eu posso citar alguns que eu conheço, mas eu sei que essa qualidade é extensiva a todos.
são pessoas honestas e capacitadas. Mas o que a gente pleiteia além do nosso direito individual, e é a questão, porque a gente sabe que o vínculo que eles têm é um vínculo precário. Infelizmente, há uma pressão na atividade do procurador, do jeito que tem na do auditor de controle interno, que fazem esse tipo de controle. Então, esse tipo de vínculo com a administração pública é que não pode ser precário. Alguns cargos não podem, de forma alguma. Tem que ter previsão de independência funcional na lei. Não é verdade? Para poder ter essa condição de dar um parecer contrário ao interesse do gestor. É isso. Eu sei que na Procuradoria de Juazeiro, o pessoal é extremamente competente. 10 anos de serviço público, somente na outra gestão a gente teve algum ponto assim criticável, mas nessa eu não vejo nenhum problema, não tivemos nunca nenhum problema. O procurador-geral é uma pessoa extremamente competente, que é o doutor Micael, e eu quero que fique claro isso. A gente só quer que seja aplicado a Constituição, que haja uma regularidade nesse serviço, que é o funcionamento dos tribunais e do Ministério Público, inclusive do Ministério Público do Ceará. Então é isso, eu só quero deixar claro que a gente, em momento nenhum, acusa de irregularidade. Quando eu falei dos contratos temporários, a gente sabe que, às vezes, por certa pressão, nem passa por eles. Infelizmente, o certo era para passar tudo, independente de qualquer coisa. Pareceres em contrato tem que passar tudo pela Procuradoria. E a gente sabe que não era para ser. Ao contrário do que se fosse um órgão com pessoas concursadas, poderia ter um pouco maior de independência. E eu só quis fazer essa conclusão para não pensar de forma alguma que a gente acha que tem algum problema em relação a problemas éticos. Na realidade, a gente sabe, existe ética, existe, só que a gente quer fazer valer o nosso direito e o direito da sociedade, não é verdade? Então, eu quero... As pessoas têm que ter cuidado, às vezes, em termos que são utilizados e achar que é politicagem. Exatamente, perfeito. Estão criticando por criticar. Não, tem que ter que separar as duas situações. Exatamente. O fato de se arguir uma ilegalidade, não necessariamente se é uma crítica, nem se está ferindo a honra de nenhum administrador, de secretário. Perfeito, exatamente. Ainda mais assim, eu acho condenável se transformar, às vezes, uma situação positiva, que é um concurso público, em uma picuinha política. A pessoa tem que ter muito cuidado nessa situação. Até porque, assim, existe a justiça para se a pessoa acha que está sendo prejudicado, é só procurar a justiça, e eu tenho certeza, com total confiança em Ministério Público, na justiça, não tenho visto o gestor descumprir ordem judicial, certo? Então, assim, se a pessoa está prejudicada, é muito simples. Existe um poder que é competente e a ação competente para se resolver aquela situação. Como eu disse, às vezes não é nem por maldade, entendeu? Às vezes há uma limitação maior, né, formativa. Exatamente. Às vezes não é nem por não querer. Tem que ter cuidado em separar. De modo algum, pode ser interpretado que teria fazendo uma politicagem para se conseguir alguma coisa. Na verdade, não. Simplesmente... E na verdade, a situação aqui de concursado que reclamam a sua nomeação é uma situação de qualquer concurso. Pode ser a cidade mais organizada que exista. Se ela fizer um concurso, a partir do momento que se está homologado, sempre vai ter pessoas reclamando que sejam nomeadas com urgência. Porque assim, a necessidade do concurso, ela não é de hoje, ela é antiga. E tanto é antiga que o concurso público é feito com a necessidade da época. E assim, como não é rápido, essa necessidade vai se prolongando, e quando se finaliza o concurso, nada mais justo que os aprovados eles desejem ser nomeados. Então, assim, as pessoas que possam eventualmente achar que estão sendo ofendidos, mas não há, na minha opinião, não houve nenhuma, porque não é nenhuma intenção. A verdade é só falar de forma genérica sobre o assunto e que, assim, cada caso, nessa situação, deva ser analisado individualmente para saber se há ou não alguma ilegalidade. Perfeito. Meu querido, já faltam apenas 13 segundos. Eu quero só encerrar lhe agradecendo, porque aqui o reloginho começou a contar de novo.
Agradecer de verdade e eu estou muito feliz pela sua participação, viu?